Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo. Mateus capítulo 8, versículo 14. Página 27. Quem achou pode ler. Só. O que eu estou vendo numa casa? Estou vendo cura numa casa. Marcos capítulo 5, versículo 38 até o 42. Olha só, o milagre da ressurreição. Aonde? Numa casa. Nós vamos ler textos só para a gente se questionar. Uma coisa que talvez eu não precisasse falar muito. Talvez eu gastasse 1 minuto, você entenderia. Mas não. Nós estamos vendo detalhes, conversões, a glória de Deus, cura. Nós estamos vendo ressurreição numa casa. Por que nós vamos falar de célula? Célula é um trabalho que é feito nas casas. Nós falamos no primeiro tempo, de discipulado, e eu citava toda hora assim: e se você fosse fazer discipulado com Jesus, você estaria disposto a fazer tudo o que ele falasse? Aí, em todos os lugares que ele foi, a fazer tudo o que ele mandou? Nós temos no nosso conceito uma estabilidade espiritual, um conforto de sempre vir à igreja. Tremendo, glória a Deus. Mas, se a gente tivesse, na época de Jesus, com o estado que a gente tem hoje, a gente ia ficar muito desconfortável, porque a gente ia ver um monte de judeu indo para a sinagoga, ouvir a palavra na sinagoga, e a gente ia ver Jesus indo muito pouco na sinagoga. Ele ia muito mais nas casas do que na sinagoga. E aí, o que a gente ia fazer com o nosso cristianismo? Quer arrumar? Para depois continuar? Não tem o que fazer? O que nós iríamos fazer com o nosso cristianismo? Aquele cristianismo religioso. Hoje é dia de culto. Nós iríamos para uma casa. Puxa, mas numa casa não tem os elementos que tem na igreja, que a gente olha. Porque, presta atenção, tudo que é um elemento físico, que é consagrado a Deus, de certa forma nos aproxima de Deus. Quando você fala assim, eu vou fazer uma oração, você está dentro da igreja, que você dobra o teu joelho, você tem a sensação que você está na casa de Deus. Quando você vem para frente, você está diante do altar. Quando vem o pastor ou alguém com óleo ungido, ungindo as pessoas, tem todo um clima, uma atmosfera que a gente está... Quer trocar?
essa atmosfera existente, as coisas que a gente está vendo, pum, você imagina na época, né? Os elementos do tabernáculo, os elementos do templo. Cara, foi Deus que instituiu aquilo. E aquilo, você tem assim, a arca, você tem um monte de coisas físicas, né? O altar, quem ia no templo, que você fala assim, eu estou diante de Deus. Então veio uma cultura igreja. Aí Jesus não faz muitos milagres dentro de uma sinagoga. Muito poucos. Alguém lembra algum milagre que Jesus fez dentro da igreja? Pode falar. Mas nós acostumamos nesse propósito. Sabe qual um milagre que eu vejo na sinagoga? Mas eu não lembro mais do que esse. É o do homem da mão ressequida. E Jesus foi na sinagoga, falou, vem por meio, ele veio e curou a mão do homem. Mas não era para as pessoas, nos dias de hoje, você não está com a tua vida boa? Se os Jairo fosse que nem a gente, sabe o que ele ia fazer? Vão pegar minha filha e vão levar para a igreja. É ou não é? A sogra do Pedro não está boa, vão fazer o quê? Que dia que é o dia do culto da cura na igreja? Vão levar para a igreja. Mas eu estou vendo um Jesus andando, ele é o modelo que a gente tanto fala, andando nas casas. O homem é apaixonado em casas. E eu vejo uma igreja nos dias de hoje que foge, que quer vir só para a igreja. Porque tem a cultura, né? Que aqui não tem, nosso ministério é diferente, mas eu tenho que tocar no pé do homem ungido, tenho que tocar no lenço, não sei das quantas. E Jesus foi para as casas. E pasmem vocês, fala para mim uma oração cumprida que Jesus fez para curar alguém. A gente faz uma oração de quebra de renúncia, a gente fala 10 minutos. E faz isso, é verdade ou não é? Jesus falou, levante e anda, tua fé te curou. Para um era levante e anda, para outro era tua fé te curou, para outro é vai-te em paz, para o outro é vai não peques mais, talita cume. Simples, objetivo e nas casas. Então nós temos que deixar esses textos varrerem a nossa mente, para a gente entender, pastor, mas a igreja tem crescido. Isso é bom, mas eu não sei se é o excelente. Nós vivemos o bom, mas o excelente nós tenho certeza que nós não vivemos. Eu tenho certeza que nós não vivemos. Fala. Mas aí eu quero continuar. Então, se Jesus... Está certo, está corretíssimo. Então, nós estamos atrasados. Porque se Jesus veio estabelecer o reino, e o reino que ele estabeleceu, a maioria era nas casas, então nós estamos igual ao judeu.
Porque não é errado vir para o templo. Jesus ia no templo. Paulo tinha as igrejas. Lia-se as cartas. Normal. A questão que está faltando, o outro lado da asa, o avião para voar, para decolar. Nós somos muito bons para vir no templo. E o que está bom e o que está certo não tem que mexer. O que nós não estamos bons, que nós estamos fora, é justamente disso. Jesus vem implantar o reino. E nós somos os cristãos. Então nós é que devia estar fazendo o que ele fez. Vir à igreja não é errado, ainda mais no tempo que nós estamos falando de Jesus, não é de lei, da Torá, não é de nada. É maravilhoso. Tem até milagre nas nossas igrejas. Mas e o agir de Deus nas casas? Quantas pessoas que se converteram quando a Talita Cumi levantou? A menina, né? Menina, Talita Cumi, que quer dizer menina, levanta-te. Quantas pessoas que estavam naquela casa chorando se converteu? E se elas tivessem ido 60 vezes na igreja, elas só iam ouvir a palavra. Os maiores exemplos de milagres e de experiências com o Senhor foi nas casas. Então o templo não está errado, não. O que está faltando para nós, e que se Jesus estivesse aqui, é que ele iria menos no templo e mais nas casas. Porque o templo está consolidado por pessoas salvas, mas nas casas não. E como ele quer o perdido, ele não ia ficar aqui consolidando. Suponhamos que a quantidade de pessoas tem essa cadeira. Ele ia falar: vocês já estão aqui, vocês estão consolidados, tem muito mais gente lá fora precisando de mim do que aqui dentro. E ele iria empurrar eu e vocês para ir até as casas. E ele ia falar para a gente fazer o que faz aqui dentro, nas casas. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos, em Mateus 18:20, diz que ele se faz presente. Reunidos em meu nome, ele se faz presente. Mas vamos continuar. Você entendeu? Tá certo. Nós só estamos vivendo o lado A. Falta o outro lado. Fala. Se eu te fazer uma pergunta, você está dando um fato, uma vida, que para Jesus é muito precioso, que já valeria todo o trabalho. Se você parar para pegar um caderno, uma caneta ou um lápis e fazer a conta do tempo que a gente deixou de fazer isso nas casas, quantas outras pessoas era para estar aqui dentro? E aí você vira a folha e manda cada um fazer essa conta. E aí você vai ver no final que vai ser muitas vidas, e aí a gente tem que chorar. A essência do cristianismo, vou falar uma coisa para vocês, começa numa casa. A igreja começou numa casa. A igreja cristã começou numa casa. O batismo no Espírito Santo. Gente, como que não foi na igreja? Porque, tudo bem, tinha sinagoga, mas vamos pensar comigo. Sinagoga, o judeu não ia deixar buscar o Espírito Santo, ele ia bater em nós, né? Mas Jesus tinha um monte de gente andando com ele, tinha ou não tinha? Se ele pegasse e falasse para uma turma assim: vamos construir uma igreja aqui, nós vamos chamar de sinagoga cristã. Vamos chamar aqui de um templo cristão. Tem naquela multidão de gente que andava com ele, tinha pedreiro. Vamos construir um prédio. E aí quem vai mandar sou eu. E aí ele vai embora e deixa os discípulos. Aí ele fala para os discípulos: vocês tocam essa igreja e faz uma campanha de 10 dias para buscar o Espírito Santo. Não foi na igreja. Alguém, não tinha, mas ele podia ter construído, não construiu. Ele falou: vão para as casas. E aí o Espírito Santo, o maior desejo de um judeu era viver os dias em que o Espírito do Senhor viesse. E esse desejo não veio no tabernáculo, não veio no templo, não veio na sinagoga, mas foi vir numa casa. Uma experiência do próprio Deus, que o Espírito Santo é o próprio Deus, é Deus. Deus desceu numa casa. Tem noção de como que Deus vê casa e de como que a gente vê casa? A gente não vê casa como Deus vê.
Vamos lá, próximo texto. Não vou pedir para abrir, não. Vou mencionar. Zaqueu. Aonde Zaqueu se converteu? Jesus fez questão de falar assim, ó, domingo tem culto, quero te ver na igreja, porque no sábado eu vou pregar na sinagoga, você vai lá? Não, eu vou na tua casa. Lucas 9, versículo 4, Jesus manda os discípulos pregarem nas casas. E se nós somos discípulos, nós temos que ir para as casas. Atos 5:42. Se quiser, alguém, esse é bom a gente ler. Atos 5:42. Essa é a igreja, a parte A, por isso que eu falei que esse texto eu queria que lesse. Parte A e parte B. Um lado da igreja, ou um lado do avião é a igreja, o outro lado é as casas. Por que que o livro de Atos é considerado o livro da igreja mais desejada de todos os tempos? Porque tinha amor, tinha fartura, tinha milagre para dar com pau, tinha tudo em comum. Não é que todo mundo fala a igreja de Atos, discípulos sendo usados, tinha tudo. Por que que tinha tudo? Por que que a igreja se tornou uma só? Porque não ficou estabelecida no templo, se estabeleceu nas casas. A igreja nas casas, ela foi tão mais forte do que a igreja no templo, que olha em Atos capítulo 8, versículo 3. Porque a Bíblia diz que, ó, vamos perder o que nós lemos. O povo se reunia nas casas e no templo. Nós não lemos isso agora? Então tinha os dois, certo ou errado? Agora lê Atos 8, 3. Deixa eu te fazer uma pergunta, para um cara que quer perseguir a igreja, melhor, numa igreja desse tamanho, melhor vir no domingo aqui, jogar uma bomba, matar todo mundo aqui, ou ele de casa em casa? Por que que o homem ia de casa em casa? Porque era das casas que se saíam os milagres e que alimentava a fé. Vou te falar uma coisa, na sinagoga ou nas igrejas, era tido, presta bem atenção, nas igrejas era tido mais a presença da palavra, mas nas casas era tido mais a presença dos milagres. E o que fazia com que o povo se apegasse em Deus era os milagres. Por que que eles queriam desestruturar as casas? Porque das casas saíam milagres, da igreja era apenas leitura de carta, leitura da palavra, leitura disso. Atos tem um milagre no templo, mas é na porta. Você conhece a história? É na porta do templo, não é nem dentro do templo, gente. Dentro do templo se usava muito para fazer as leituras, os ensinos, as doutrinas, não incomodava ninguém. Mas as casas incomodavam. Você sabe o que incomoda as trevas? É quando uma igreja vai para as casas, porque as trevas, quando vê uma igreja indo para as casas, é como se ela estivesse vendo o próprio Jesus quando ele estava aqui, que não saía das casas. Onde foi que aquele homem paralítico foi curado? Na casa de Jesus. Subiu o telhadinho da casa de Jesus em Cafarnaum e até na casa dele. Aonde é que Jesus fala experiência com Marta, com Maria, na casa? Onde que Jesus fez a Santa Ceia? Estou falando das coisas mais importantes para um cristão: Espírito Santo, Santa Ceia. Só não teve batismo dentro de casa porque eu acho que não tinha piscina naquela época, gente.
Porque a casa sempre foi o berço de ganhar vidas. Atos capítulo 10 fala de Cornélio. Cornélio, Pedro era um apóstolo, um presbítero, e ele tinha que falar de Deus. Espera aí, quem é mais importante nessa história? Pedro ou Cornélio? Pedro. Por que Pedro não disse assim, eu estou indo para Jope, deve ter alguma igreja lá naquela cidade, e se vocês quiserem, vocês vão tudo no culto. Por que o importante se tornou a casa do Cornélio? Você pega um pregador renomado, nós queremos ouvir ele pregar. Você quer ouvir ele pregar? Põe ele numa praça, põe ele numa igreja, se a gente quiser, nós é que temos que ter ele. Com Jesus e com os apóstolos não foi assim. Foi eles é que foram nas casas, porque isso se dignifica a pessoa. E aí, simplesmente, Cornélio chamou a vizinhança, chamou os parentes, e Pedro foi lá e teve salvação. Paulo, quando estava preso, o carcereiro queria se matar. O que aconteceu depois daquela situação? Paulo foi parar na casa do carcereiro, e a família toda pode ser salva. Você vê, agora, eu e você não somos discípulos? Como Pedro, como Paulo, nós somos iguaizinhos, nós somos chamados para ser discípulos. E o que é que eu vejo esses discípulos fazendo? Indo para as casas. Vou te dar outra. Uma mulher chamada Lídia, empresária, vendedora de púrpura, converteu por uma pregação de Paulo, e ela simplesmente disse o seguinte: se você me julga que eu sou uma mulher de Deus, eu quero que você vá lá para minha casa, para você levar a palavra para minha casa. Hoje é o contrário, você que vai na igreja, e não é errado, só que nós estamos falando para as pessoas virem à igreja, mas nós não estamos levando a igreja para a casa deles. O Paulo podia falar assim: minha filha, o que você está achando que você é? Eu sou o apóstolo. Se quiser, você vai em uma das minhas igrejas, eu tenho um monte de igreja para mim ir. Eu tenho um monte de igreja para cuidar. Mas aí o que ele fez? Ele ficou na casa de Lídia. Só essa do Paulo, ir nas casas para destruir os crentes, isso mostra onde é que está a força da igreja. Atos capítulo 6 diz que é o capítulo do crescimento. Atos capítulo 6 é o capítulo do crescimento da igreja. Se você quer saber como cresceu a igreja, vai em Atos capítulo 6. Ali é a constatação, no versículo 1 e no versículo 7, que a igreja cresceu exorbitante. Só que ali é o fruto. Se você for no capítulo 5, foi o que nós lemos, que fala que eles se reuniam de casa em casa e no templo todos os dias. Então o capítulo 5 é o que faz a igreja crescer. E o capítulo 6 é a constatação do crescimento. Então, se a gente quer que a igreja cresça, é nas casas. Você sabe onde começa a maioria das igrejas missionárias? Você sabe onde começa a maioria das igrejas missionárias? Numa casa. A maior igreja de Bebedouro, que tem um prédio de 2 andares, é a Ceifa, e estilo da Lagoinha, redondinha assim. Começou numa garagem, numa casa, com poucas pessoas. Como que ali tem força? Eu quero te provocar uma conta. Eu quero te provocar uma conta. Se a matemática diz, nós vamos pela linha da matemática. Se uma casa nasceu uma igreja, que acho que ali deve ter umas 2.000 pessoas. Se uma casa nasceu uma igreja com 2.000 pessoas, e eles estão em célula, quer dizer que uma casa tem pouca gente,
ela produziu 2.000 pessoas. Por que a tua igreja, a minha igreja, que tem mais do que a quantidade de uma casa, não chegou a 2.000 pessoas? Por que o menor atingiu esse posto? Aqui era para atingir mais fácil. Uma casa, 7 pessoas, 8 pessoas, vai convidar essas pessoas para ir, vem aqui na minha célula. O máximo que vai conseguir é cada um dos 8 levar uma vida, mas se 350 pessoas aqui chamar um, é muito mais do que 8 chamando um. Então, para chegar em 2.000 com 350, é mais rápido, matematicamente falando, é ou não é? É mais rápido, é mais eficiente e é efetivo. Mas não chegou. Agora, igrejas que são nas casas, com menos força, menos pessoas, chega. Que parece uma coisa o quê? Vamos para outro universo. Você sabe que o diabo conhece Jesus, sabe ou não sabe? Você sabe que o capetinha conhece Jesus, sim ou não? Tá bom. Ele tem que desenvolver o reino das trevas aqui nessa terra, certo? Os centros de macumba, que o nome já fala que não é bom macumba, é macumba. Aonde é feito a maioria deles? Nas casas. As trevas entendem esse princípio de casas. Eles têm os salões deles. Mas as trevas não abriu mão do princípio das casas. Empresas como Avon e outras companhias limitadas cresceu exorbitante, como poucas empresas que constroem um prédio cresceram. Tem empresas grandes? Tem, lógico que tem empresa grande. Tem multinacional, tem empresa muito grande, lógico que tem. Mas para uma empresa chegar no tamanho de venda que a Avon chegou, eu não posso falar, tem no Brasil inteiro. Você não vê muitos prédios, lojas em shopping. Qual que é o meio que ela atingiu isso? Nas casas. Te falei aqui ponto das trevas, ponto comercial, ponto de Jesus e ponto de igreja nos dias de hoje. Te dei exemplos de todos os lados. Fui na Bíblia, fui em igrejas dos dias de hoje comparando. Fui em tudo que você pensar. Por que isso, irmãos? Porque a casa, ela vai produzir algo que o templo não vai. Vou te falar outra coisa. Você sabe por que tem mais milagre na Bíblia, nas casas, do que no templo? Quer que eu te falo por quê? Aonde é que o povo vai mais com o coração aberto para receber alguma coisa? Nas casas ou no templo? No templo ia um monte de gente que se julgava conhecedor da Bíblia, que um queria disputar que sabia mais que o outro, para mostrar qual que um pregava errado, qual que não pregava certo, qual que tinha mais conhecimento, qual que não tinha, e ia para se mostrar quem tinha mais eloquência. Tanto que quando Jesus ia pregar na igreja, o espírito que as pessoas iam para lá, os que iam toda semana na igreja, eram pessoas que iam para ver se Jesus ia cometer algum erro, ou seja, ia para fiscalizar, não ia para receber. E nas casas, era para receber. A filha de Jairo, todos esses exemplos que nós falamos, casas. Agora, vamos pasmar um pouco mais, fica pasmo um pouco mais. Abra aí. Atos 20.
Um dos pontos é justamente por isso. Tem um trecho num Tadel que fala o seguinte: para as pessoas saírem de casa, justo o que você falou, tendo o destino, estou indo para a igreja, que é um lugar que tem um nome que é de igreja, tem uma estrutura com tudo que você sente, o altar, tem tudo isso, você sente que Deus está lá. Agora, para você não viver refém de nada disso, e sabendo que o mesmo Deus está com você, e você senta num sofá, e que não é uma equipe de louvor, não toca CD, e que não é um pregador ungido que vai pregar, mas é o irmãozinho que vai pregar, e ali ainda acontecer coisas extraordinárias, é porque eu começo a questionar onde é que está o verdadeiro Deus, né? Não que na igreja não tem Deus, não é nada disso, gente. Na igreja tem Deus, nós temos que vir para a igreja, é mandamento, né? E a Bíblia diz ainda que atribui a volta de Cristo com o congregar, no mesmo versículo. Então quer dizer, a volta de Cristo, ela está ligada a congregar na igreja. Só que a igreja é o agrupamento, só que eu deixo de fazer o papel de ir até as casas, de eu levar esse Deus vivo até outras pessoas, e de estabelecer o reino de Deus nas casas. Então é isso aí mesmo. O que fala em Atos 20:20? Um cara hoje na igreja, ele fala assim: eu vou ser um diácono. Depois ele fala: eu vou ser um evangelista. Depois eu vou ser um pastor. Para chegar a ser um apóstolo. Agora eu estou falando de um homem na Bíblia que era apóstolo dos altares ou um apóstolo das casas? O cara é um apóstolo das casas, gente. Olha a figura dele, ele é um apóstolo das casas. Quer dizer, hoje a pessoa fala assim: eu quero sonhar em pregar na igreja, e não está errado, mas quem andava com Paulo, sonhava em pregar nas casas. Quem andava com Jesus, sonhava em pregar nas casas. Como isso? Não, pregar nas casas não, quero pregar na igreja. Não, nas casas. Porque, será que esse homem está andando numa rua e nós estamos em outra? Será que nós estamos certos? Vamos lá. Romanos 16:5. Mas quantos convertiam de judeus na sinagoga? Quantos judeus convertiam nas casas? Eu volto a dizer, não, mas nós vamos ver textos agora. Não, assim, o que eu quero. Não existiu momentos estratégicos. Existiu as duas coisas. Volto a dizer. O que faz a igreja crescer é Atos 5. E a resposta é o Atos 6. O que é o Atos 5?
estavam reunidos todos os dias no templo e nas casas. Qual é o propósito que nós estamos aqui? Resgatar o esse e. Hoje a gente vive só o templo. Falta a gente resgatar esse e. Esse e é as casas. Então, nessa época, e no livro de Atos, que a gente sempre fala assim, a igreja perfeita foi a igreja de Atos. Foi perfeita por quê? Porque eles têm uma asa, como eu falei, o avião. O avião de uma asa só, ele não vai voar. O que é uma asa só? É só a igreja. Qual é a asa que falta? Aqui. Quando eu comecei o primeiro módulo aqui, no primeiro dia eu falei que eu ia jogar um peso na balança de um lado, não por ser extremista, mas para pôr o mesmo peso, porque a igreja nós já temos pesos de crenças que a gente já tem que vir, está bem consolidado, tem bastante quilo desse lado de cá que é importante a igreja, e como eu falei em Hebreus, fala que o arrebatamento está ligado ao congregar, quer dizer que não é para desconstruir isso, é para colocar que a gente deve fazer 50%, quando fala em Atos 5, no templo e nas casas, todos os dias, quer dizer que é 50% igreja e 50% casa. E nós vamos ver alguns textos aqui, para você ver que agora já não tem mais cultura, porque quando Jesus ia nas casas, a maioria delas era de judeus, não era de gentios, era de judeus. Quer dizer que ele queria tanto os judeus, mas onde foi que ele foi conseguir êxito com os judeus? Os poucos que se converteram? Nas casas. Porque os judeus no templo ficavam vendo se ele curava. Os judeus, ele queria converter, só que estava mais difícil. Quando ele entrava numa casa e que ele fazia um paralítico sair andando, ali não tinha lei, não tinha nada. Agora, é estranho, por que ele não converteu um judeu e não fez os mesmos milagres dentro da igreja? Porque o que fez os judeus acreditar em Jesus, os poucos que acreditaram em Jesus, foi ver os milagres, ver o sobrenatural. O sobrenatural ele podia fazer tanto numa casa quanto na igreja. E a Bíblia fala que ele faz a maioria nas casas. Então, de certa forma, nós precisamos colocar os holofotes nas casas. Porque aí é como a esposa sua falou, é um nível de fé que eu não dependo de nenhuma estrutura, mas eu sei que Deus está tanto comigo lá, como se eu estivesse aqui. Então o que a gente precisa derrubar é metade do pilar, e fazer a gente olhar para as casas, e fazer com que a igreja acorde, e vá. Para você ter uma ideia, se eu e você morássemos em Santarém, nossa família talvez já teria, toda a família nossa talvez já teria convertido, porque a chance disso ter acontecido, pela proporção, 62.500 pessoas só na igreja do EIB, é maior. E como que eles atingiram isso? Pelas células e levando para a igreja. Na verdade, a igreja, ela é o rio, e a célula é a nascente. E eu vou te mostrar na Bíblia por que ela é nascente. E toda nascente tem que desaguar no rio. Então o rio, a igreja é o ponto final. E o ponto inicial está nas casas. Como ele deu um testemunho, se a gente tivesse feito isso há mais tempo, e em maior proporção, muitas outras pessoas estariam aqui. O trabalho da igreja, estrutura, prédio, ele nunca vai conseguir competir com o trabalho nas casas, porque a quantidade das casas, se a gente indo para as casas, ela é muito superior em efetividade de resultado do que aqui, e a prova é o Atos 5, 42, eles reuniam todos os dias. Qual o último texto que eu parei? Agora Romanos 16, 5. Fala aí.
Isso. Olha agora, nós vamos começar a ver a estrutura de igreja de Paulo. A igreja que se reúne nas casas. Um homem como Paulo, que era apóstolo, poderia construir um império que não tem tamanho. E ele colocou a igreja que se reúne na casa. Porque igreja não é o prédio. Igreja somos nós. E o que ele fez? Ele falou, vamos reunir nas casas? Fala. Isso. Isso. Ele é tudo aquilo que é do antigo. Sim, porque é preciso a igreja, por causa disso. É uma igreja de rodas dos pezinhos. Sim. Mas e o pós Jesus, que é o que nós começamos agora em Romanos, que não tem Jesus mais. Aqui o Paulo já podia ter construído casa. E eu estou com um monte de outros textos aqui, de outros livros, que fala na verdade de cidades. Vamos, ó, eu li Romanos, a igreja que se reúne na casa. Coríntios, 1 Coríntios 16, 19. Isso. Eu eu vou te dar um exemplo. A minha esposa, católica, apostólica, romana, professora de catequese, reunião às segundas-feiras com as freiras. Eu falava de idolatria para ela, tal, e ela não queria. Falei para ela ir na igreja, e ela disse assim, não, na igreja eu não vou. Aí eu falei, vamos numa célula, que é numa casa? Ela foi. E ela se converteu numa célula. Então, é lógico, o acampamento, até tem um menino que toca, acho que no teclado, não lembro o nome dele aqui. Como é que chama o menininho? O Enzo. Acho que o primeiro acampamento que eu fui pregar, ele era recém-chegado lá e ele converteu no acampamento. Como pode alguém converter numa cruzada de milagres em todo lugar? Só que nenhuma, porque assim, é só o converter. Aceitei o Jesus no ônibus, mas depois precisou de um agrupamento. Aceitei Jesus no acampamento, mas preciso de um agrupamento agora. Eu fui no acampamento, agora preciso de um agrupamento, quase igual. Aonde vai ser esse agrupamento? Vai ser na igreja. Quando eu venho para a igreja, eu estou pensando só em nós. Quando eu vou para as casas, eu estou pensando em nós e em eles que estão lá. E é isso que faz. Vamos lá, cadê o texto? Agora é Coríntios 16, 19. Quem pode ler para mim? Você entendeu? Estamos falando de igreja de Corinto, carta aos Coríntios, igreja da Ásia, se reunia na casa de Áquila e Priscila. É uma igreja. A nossa fé nos permite ir além de entender que, vamos supor, vai abrir uma igreja numa cidade, não tem um prédio,
mas tem uma casa, como a igreja que eu citei, com 2.000 pessoas, prédio 2 andares, que no interior. Começaram numa casa. Aonde é que foi servida as primeiras Santa Ceia? Nessa casa. Então, o templo era necessário. Na verdade, o templo é uma casa também, uma casa grande. Só que aqui, a gente vem quem quer. Lá nós vamos, até quem não quer, porque a gente acaba pegando até quem não quer. Então, a igreja de Corinto, que já é um tempo após Jesus, estabelece na casa. Vamos para outra cidade. Colossenses 4:15. Colossenses 4:15. Isso. Colossenses também tinha igreja que se hospedava na casa. Filipenses agora, 4:22. Quer dizer, né? É aí que eu estou querendo, não é jogar contra o culto, porque eu também tenho culto na nossa igreja, mas aí eu quero dizer, está só falando de saudação. Vamos pensar que a Bíblia ela é sagrada e é considerada a palavra de Deus e é tido como algo importante. Te faço uma pergunta: o que tem esse versículo só de falar a igreja que reúne na tua casa saúde o irmão César? Só isso. Vamos falar de fato, o que teve ali? Não teve um milagre, não fala nada, só fala isso. Agora, por que Deus faz questão de considerar esse fato como um fato bíblico sagrado e relevante para nós? Quantas saudações a gente vê de culto? A igreja que se reúne na sinagoga do bairro do Zona Norte, lá eu devia ter outros termos, né, que se tiver mais na sinagoga. A igreja que se reúne não sei aonde, a igreja que... O foco de honra, porque isso aqui para mim é uma honra que a Bíblia está dando. Cara, Deus pôs o nome da tua casa na Bíblia, da casa desse cara, do Áquila, do Priscila. Quando Deus estabelece o nome deles e fala quem que mora lá e a igreja que se reúne lá, só tem duas coisas para mim. Uma, para Deus dar honra, e fatos históricos, é um fato histórico. É uma coisa que, então quer dizer que tinha uma igreja lá. É um fato histórico e honra. Agora, para Deus dar honra a uma casa, é que Ele vê a casa, como a gente vê o culto, Deus vê o culto e Deus também vê a casa. Então tem Filipenses, Colossenses, Coríntios e mais uma, Filemão. Filemão capítulo 1, versículo 2. Então, quantos textos bíblicos nós lemos assim, a igreja que está em sua casa, a igreja que está em sua casa. Não vejo falar a igreja que está na igreja. É lógico, tem também, mas a Bíblia deu honra para as duas coisas. Como é que você chama, irmão? Marcos. Por que pós Jesus a gente vê dando ênfase em casa? Porque o que os discípulos fizeram foi exatamente o que eles viram Jesus fazer. Na época de Jesus, discípulos não viam sair de casa, casa de Marta, Maria, casa de Pedro, casa dele. Então, os discípulos falaram assim: nós somos imitadores de Jesus. Onde vai ser nossa força maior? Nas casas. Casa do Ananias e Safira, Paulo ficou cego lá. Casa disso, o Espírito Santo veio. Casa daquilo, Santa Ceia. Então eles acostumaram, Jesus foi embora, mas a igreja se estabeleceu nas casas. Lógico que aí depois veio o tempo. Você ia falar? Não sabe que ônibus é esse aí que está convertendo gente aí?
você ia falar? É. Sim. Sim. É. O conceito bíblico é: o templo é necessário. Congregar, o culto. É, ele contou aqui também um caso. O que que. Mas eu quero te dizer um negócio. Você sabe esse trabalho que. Você sabe esse trabalho que eles fizeram lá na sua casa? Eles não te convenceram doutrinariamente. Só que quem senta numa casa para dar ouvido para alguma coisa de Deus é porque já tem uma própria ação do próprio Deus agindo lá. Então é lógico, você fez a escolha correta. Mas e você também não tinha o conhecimento que você tem hoje. Mas quando a gente não tem o conhecimento, quem chega falando de Deus para nós, a gente quer ver se está certo ou está errado. Você só deixou ele entrar na sua casa porque a casa para você era uma maneira de você receber mais cômodo do que a igreja. Porque se você estava com sede de Deus, você não veio para a igreja, você recebeu lá. É lógico que caíram pessoas erradas lá e com conhecimento errado. Mas se tivesse caído alguém da Iamir lá, você agora estaria dizendo assim, ó, eu abri a porta da minha casa, as pessoas sentaram e falaram. Igual eu vou falar o meu caso. Eu estava na igreja católica, mas eu já estava me despertando pelas coisas dos evangélicos. Eles não, só que eu fazia as perguntas para eles não tinham as respostas. Mas se fosse alguém deles que viesse na minha casa, ou católico, ou qualquer um, é pouca gente que para falar para um testemunho de Jeová entrar. Mas quem para é porque está querendo Deus. E aí aonde foi a ferramenta desse Deus que até então não era tão conhecido como é para você hoje, que era desconhecido? Foi a casa. Outro detalhe, se a gente pegar nos dias de hoje um missionário, que ele vai para um lugar para o outro para pregar nas igrejas, ele vem para uma conferência, lota a igreja e ele prega. Ele vai dormir na casa do pastor ou da pastora, ele não vai converter a pastora e o pastor. Sabe o que era feito antigamente, quando o missionário ia viajar? Porque aí não ia na sinagoga de crente, eles iam na casa de pessoas. Acabavam os cultos, as reuniões eram feitas nas casas. Então, vamos tomar um café da tarde? Vamos aproveitar esse momento aqui para falar da palavra? A efetividade era maior. Por quê? Porque não era restrito só ao horário do templo. Era nas casas. Então, que nem Paulo, viajava, fazia suas viagens missionárias. Aí a Lídia converteu. Ele não foi para um hotel.
e falou assim: eu tenho que pregar às 8 e aí vai ter um monte de vida que vai ser salva, glória a Deus. Ele foi para uma casa. Naquela casa, o que deve ter de gente entrado e saído, ele pregado a palavra ali, mesmo que não era célula, mas era numa casa. O Pedro, na casa de Cornélio, você acha que durou 1h30 aquela reunião? Ficou o dia inteiro conversando. Ó, tem um cara de Deus na minha casa. Entrava ele tomava cafezinho, comia o dia inteiro e ia falando. Então, a casa, ela tem uma grande vantagem. Ela vai mais além do que o horário do culto e do que o dia do culto. Ela abrange tudo. Então, essas igrejas, Coríntios, Romanos, Colossenses, Filipenses e Filemão. Agora, olha Romanos 16, 14 e Romanos 16, 15. Vamos ler. Vamos ver como é que era a célula, né? Que nós chamamos de célula, mas... Alguém puder abrir? Romanos 16, 14. Isso, o 15. E essa reunião era, sabe aonde? Nas casas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha os nomes: Ansícrito, Flegonte, Hermes, Patrobras. Agora deixa eu te falar um negócio. Alguém sabe o nome do homem da mão ressequida que foi lá no templo ser curado? Não fala nome. Eu acho incrível certas ocasiões que Deus dá ênfase em nome e outra que Ele não dá ênfase em nome. Saudai o irmão César e a igreja que se reúne na sua casa. Por que o nome dele tem que ser proclamado e o nome do homem que foi curado dentro do templo não foi? Talvez é porque o sistema da igreja de Israel, os judeus, era muito focado no templo, e a Bíblia quer colocar um pouco de holofote para igualar os projetos das casas. Vocês estão entendendo, gente? Então Deus faz isso, Ele põe nome. Posso te falar uma coisa? Você nunca mais vai ver Insícrito, só está escrito que ele se reunia na casa. Fala mais nada, só para isso. E aí a Bíblia considera isso como uma coisa santa e sagrada? Por quê? Alguma coisa tem de especial. O próprio Deus está vendo isso, Ele está dando ênfase. Isso chama-se honra. Quando o nome é colocado na Bíblia, Deus está dizendo assim: eu estou honrando. E honra é uma coisa que é boa para todo mundo. Ele não foi abençoado só porque o nome dele está ali e a gente está lendo o nome dele. Porque para ele não faz diferença nenhuma eu saber que o nome dele está na Bíblia. Ele foi abençoado, inclusive, quando ele estava lá vivo na terra. Eu não tenho dúvida disso. O nome dele estando ali é uma prova, uma evidência de que Deus deve ter honrado ele. Você não tem noção. Deve ter honrado muito. Assim como honrou o homem da mão ressequida. Abençoou. O importante é a mão dele funcionando. Não é eu saber o nome dele. Só que ali foi uma honra mais além. Então, queridos, toda vez que Deus encontrar em nós o Atos 5, 42, no templo e nas casas, a igreja é outra. Qual foi a igreja mais perseguida? A igreja que foi para as casas. Porque o diabo foi a que mais se levantou. E pode se preparar, redobrar a intercessão, redobrar tudo. Quando a igreja vai para as casas, nós estamos entrando no território que é do inimigo, mas passa a ser nosso por direito. Então, ele vai ficar muito mais bravo, ele vai ficar muito mais incomodado, mas ema, ele com o seu problema. Nós temos que avançar. Amém? Esses textos que eu falei servem para quê? Quando a gente fala assim, a igreja vai ter uma visão, e a visão da igreja é célula. Célula é apenas um apelido, um nome muito bem pensado, por sinal. Mas o importante não é eu entrar numa visão, é eu entrar na profundidade da Escritura e ver que Deus deu honra para pessoas ali, e que Deus se agradou, e que Jesus foi para as casas,
E que Jesus não mandou, como disse o irmão, não mandou, e eu também falei, né? Não mandou construir nenhum prédio, ele foi para as casas, e o Espírito Santo entrou numa casa. Então, a casa é muito importante. A casa é muito importante, como o templo é. Mas eu não preciso jogar pedra na balança do culto. Vocês e eu já temos isso em cultura. Então eu tenho que jogar ênfase aqui para que os dois equilibrem e a gente faça a obra. Amém?